Sejam todos bem-vindos ao Palavra Viva. Podemos conferir no livro de João, capítulo 8, onde Jesus menciona que Satanás é o pai da mentira, e que nada do que ele fala é verdadeiro. Por isso, o principal objetivo do diabo é enganar as pessoas para que elas não continuem nos caminhos do Senhor Jesus. E quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, e decidimos seguir os seus ensinamentos, o inimigo faz de tudo para tentar nos tirar do foco, e fazer com que voltemos atrás em nossa decisão. Com isso, ele usa pessoas para nos convencer de que estamos desperdiçando tempo, cria situações para gerar dúvidas, medo, e sussurra em nossos ouvidos que não conseguiremos vencer o pecado e sermos libertos por completo, mas como Jesus disse, ele é mentiroso. E se você souber quais são as mentiras mais comuns que ele quer que você acredite, será muito mais fácil derrotá-lo. Vamos descobrir quais são elas. A primeira mentira: todos os caminhos levam a Deus. Uma das coisas mais comuns que ouvimos de pessoas de outras religiões é que todos nós servimos ao mesmo Deus e que todos os caminhos levam a Deus. Porém, essas afirmações são grandes mentiras, que o diabo tem usado para nos desviar do único caminho, verdade e a vida que é Jesus Cristo. E todos os dias, Satanás cria e promove novas religiões e filosofias que pregam o amor e a paz, como se elas fossem caminhos alternativos que nos levam para o mesmo fim, o céu. Mas a verdade é que não há outros caminhos que nos levará à eternidade com Deus. Veja o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 2 do 5 ao 6. Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. A segunda mentira: Deus vai abrir uma exceção em seu caso. O diabo sussurra essa mentira em nossos ouvidos todos os dias. Pode cometer aquele pecado, você merece. Você já está na igreja há tantos anos, por isso, Deus não vai se importar se você der umas escapadinhas de vez em quando. Cuidado, meu irmão, eu nunca vi Deus abrir exceções de pecados para ninguém. Nem mesmo para os maiores homens da Bíblia. Davi é um exemplo disso, foi ungido rei de Israel e considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas nem ele escapou das consequências dos seus pecados. Ao se deitar com uma mulher casada, Davi sentiu o peso da mão de Deus. E dessa relação nasceu um filho que veio a falecer, e ele passou dias e dias de muita angústia e dor. Veja o que a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 12 versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Perceba que Deus perdoou Davi e o livrou da morte. Da mesma maneira o Senhor te perdoa todas as vezes que você falha, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Jesus pagou por todos os seus pecados quando foi morto. No entanto, diferente do que o diabo diz, isso não te livra das consequências do pecado. Lembre-se que Deus não abre exceção quando permanecemos no erro e fazemos o mal intencionalmente. Por isso pense duas vezes antes de se afastar dos caminhos de Deus, pois o preço pode ser muito alto. A terceira mentira: a palavra de Deus não é verdadeira. Essa é a principal mentira que o diabo quer que nós acreditemos. Ele costuma lançar em nossas mentes que a Bíblia é apenas um livro escrito por homens e cheio de contradições. Mas, pense um pouco. Você acha que se ela não fosse inspirada por Deus já não teria sido extinta da humanidade há muito tempo? Quantas guerras aconteceram para tentar destruí-la? Quantas pessoas foram perseguidas e mortas por acreditarem no que está escrito nela? Por isso, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, e até mesmo a ciência tem comprovado a sua veracidade. Ela contém 66 livros escritos por cerca de 40 autores em épocas completamente diferentes, e todos eles se encaixam e apontam que Jesus é o Salvador enviado por Deus. Em Mateus 16 versículo 15 ao 16 diz assim: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É por isso que Satanás batalha tanto para contradizer a Bíblia, pois ele sabe que ela revela o plano de salvação para a humanidade, através de Jesus. Desde o engano que Adão e Eva tiveram, através da serpente,
o diabo vem fazendo as pessoas se rebelarem contra o que Deus diz, e com isso mais e mais pessoas têm sofrido as graves consequências de suas desobediências. Lembre-se disso, o mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. Basta assistir aos noticiários e você verá que tudo o que está escrito na Palavra de Deus tem se cumprido fielmente. A quarta mentira. Não preciso congregar em uma igreja. Essa é uma das mentiras mais perigosas que o diabo quer que acreditemos. Pois ele não fica contente quando alguém se entrega a Jesus. Mas a realidade é que um cristão que não congrega em uma igreja, não se alimenta da palavra e não ora, ele fica enfraquecido. A Bíblia diz que aquele que não se reveste da armadura espiritual de Deus, fica desprotegido dos ataques do maligno e pode ser derrotado com facilidade. Quanto mais você estudar a palavra de Deus, buscar ao Senhor em oração, e ter um relacionamento diário com Ele, mais você conseguirá identificar e fugir das mentiras do diabo. O nosso desejo é que através desse vídeo, os seus olhos e ouvidos sejam abertos, para identificar as mentiras que o diabo tenta constantemente plantar em nossos corações. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e se inscreva aqui no canal. Deus abençoe.